Alô, gente de todo o meu Brasil, de onde você estiver, vai o meu abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, a primeira vez que você está entrando no meu canal. Eu já estou aí há quase 3 anos, estou enviando mensagem para a nossa meditação e edificação para a nossa vida espiritual. É uma maneira de libertar o povo da escravidão, da lei? Não, mas sim do sistema religioso. Porque o sistema religioso tem escravizado o povo por quase 2000 anos, desde da morte do apóstolo Paulo até os dias, praticamente até uns 10, 12, 15 anos atrás, o povo vivia debaixo da mentira e do engano dos homens, debaixo do sistema, da religião. Mas a graça surgiu seguindo as mesmas pisadas do apóstolo Paulo, para ensinar, para tirar, para resgatar os que estão debaixo dessa maldição do sistema religioso. Vai o meu abraço para todos vocês, meu irmão, minhas irmãs, de todo este meu querido Brasil. E a mensagem que eu tenho para nós neste momento é esta: Deus fez o homem por quê e para quê? Há uma razão porque Deus fez. Porque tudo está no propósito de Deus. Nada acontece por acaso. Não é, muitas vezes, o meu pensar, o meu querer, o meu agir, o meu ser. Tudo está no plano e na vontade de Deus. Por isso, o nome desta mensagem é: Deus fez, criou e formou o homem. Por quê e para quê? Bem, vamos lá. Se diz não este livro, mas a teologia. A teologia diz que a formação do mundo, quando Deus iniciou o mundo, começou lá no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 1, Deus criou o céu e a terra. Capítulo 1. E se diz, não este livro, mas a teologia, que do capítulo 1 para o capítulo 2, do versículo 1 para o versículo 2, se levou-se 80.000 anos. E no 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo. E ali, Deus começou a criação. Então, Deus começou ali a formar, porque criar é uma coisa e formar é outra coisa. Por isso, no versículo 1 diz, no início, no princípio, criou. E depois formou. No 2, no 3, você vê no versículo 4 e vai seguindo lá no 26. Aí diz que o homem foi o último a ser formado. O homem foi formado pelas mãos de Deus. Foi a obra mais importante que Deus fez. Então, o título da mensagem: Deus fez, Deus criou. Criar é uma coisa e formar é outra. Você pode fazer aí um rascunho aí de uma planta, de uma casa. Você pode criar, pegar aí uma caneta, um papel e desenhar um mapa de uma casa, de uma planta de uma casa. Aqui eu vou fazer uma sala, aqui vai uma cozinha, aqui vai uma área de sol, aqui vai um banheiro,
aqui vou fazer um quarto, aqui vai ter outro quarto, aqui vai ter outro banheiro, aqui você cria. Ao terminar de criar tudo aquilo, você pode colocar aquilo dentro de uma gaveta e aquilo pode passar dezenas e dezenas de anos. Um dia você pode formar. Você pode fazer a sua casa do jeito que você criou, mas no princípio, primeiro você criou e depois você formou. Por isso que a teologia diz que levou 80 mil anos da criação para a formação. Então o homem, a teologia não explicou, eles não conseguiram dizer quanto tempo levou da criação à formação. Mas Deus criou dentro dele, lá no seu íntimo, Deus criou o homem. Vou criar um ser semelhante a mim. Para quê? Por quê? Para governar a terra. Depois de tudo formado. No versículo 26, Deus formou o homem. Deus da terra, Deus formou o barro. E do barro Deus formou o homem. Soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. E aí vem aquela dúvida. Mas por que Deus tirou da costela de Adão Eva? Se do mesmo barro que Deus criou Adão, por que Deus não criou Eva? Bem, esse livro aqui diz que foi da costela de Adão que Deus fez Eva. Bom, vamos deixar. Isso pouco nos importa. Bem, então há uma razão, um porquê Deus fez o homem. Deus fez o homem para governar a terra. A terra precisava de um governo e Deus não podia entregar essa terra na mão dos animais, nem na mão das aves. Deus tinha que entregar na mão de um ser semelhante a ele. Então você pode ver que os anjos, que são mensageiros de Deus, eles não têm semelhança de animal. A semelhança dos anjos é a mesma semelhança dos homens. Então Deus fez o homem e entregou nas mãos dos homens, fez passar todos os animais na presença de Adão. E Adão colocou o nome em todos os animais, em todas as árvores, nos frutos da terra. Adão foi governando, foi tomando conta de tudo. Agora, Deus fez uma obra tão importante, que a obra mais importante que Deus fez foi o homem. Deus fez com as suas mãos, porque todas as coisas Deus fez com o seu haja. Que haja água, que haja separação das águas, separa e se torna um lugar seco. Deus foi só ordenando e assim foi se fazendo. Mas o homem, Deus colocou suas santas mãos e ali Deus construiu aquele boneco e soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. Então o homem é uma obra tão importante que o apóstolo Paulo, escrevendo lá na sua primeira carta de Coríntios, capítulo 11 e versículo 7, que o homem, ele é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Que o homem não foi feito por causa da mulher, mas a mulher foi feita por causa do homem. Primeiro Deus fez o homem, depois do homem Deus criou a mulher. Mas hoje nós vemos que o homem vem da mulher, mas primeiro a mulher veio do homem. Por isso o apóstolo Paulo escrevendo dizendo que o homem é a glória de Deus. Então é por isso, por quê e para quê? Então uma razão o porquê Deus o criou. E agora, o que eu quero dizer com tudo isso?
que Deus se agradou desta grande obra que ele fez, que foi o homem. E o que Deus exigiu do homem? Deus exigiu que o homem fizesse alguma coisa para ele? Não. A própria palavra diz que Deus tinha prazer de todos os dias vir na virada do dia conversar com Adão. Ele tinha prazer de descer e se colocar no jardim do Éden para falar com Adão. Era o prazer que Deus tinha. E Deus não exigiu nada. Aonde eu quero chegar agora, você vai entender, meu irmão, minha irmã, aonde eu quero chegar. Deus poderia ter exigido de Adão e Eva, diz, olha, eu criei vocês, mas a finalidade de vocês é uma só. Eu quero adoração. Eu quero ser adorado por vocês 24 horas por dia. Vocês não vão dormir. Durante a noite eu vou criar aqui um tipo de inseto que ele vai ferroar vocês à noite, não vai deixar vocês dormir, vocês vão passar acordado a noite toda, cantando, bendizendo o meu nome, me louvando e assim por diante. Eu criei vocês com essa finalidade, só me adorar. Não, Deus não pediu nada para Adão. Deus não, a única coisa que Deus disse para Adão, de todo fruto que tiver no jardim, comerei, mas deste não. Porque no dia que deste fruto comer ou deste fruto tocar, certamente pecará? Não. Como pecar? Se o pecado é transgressão da lei, certamente morrerá. Então até ali, a morte não tinha ainda sido colocada em prática. A morte começou a existir da desobediência de Adão para cá. Bem, onde eu quero chegar com isso? É que Deus, sendo o único Senhor do céu e da terra, ele criou Adão e Eva e nada exigiu. Por que que os homens hoje, que não fizeram nada, que não são nada, exige tanto do homem? Faz deles escravo. Eles passam a ser escravo na mão desses homens. Eles criam esses movimentos que eles chamam de igreja, mas a Bíblia, este livro, chama de movimento. Atos 5, 36 e 38 é chamado de movimento, não de igreja. Eles montam essas empresas, colocam ali o seu nome, o nome da sua empresa, e ali eles usam mentira, promessa, engana o povo, o que não está aqui dentro deste livro. Eles prometem para o povo, para tirar dinheiro deste povo. A finalidade deles é uma só, é dinheiro. Sem o dinheiro, nenhuma dessas existiria. Não existe nenhuma que consegue manter sem o dinheiro. Mas, irmão Nilson, nós não vivemos pela fé? Quem diz que esses movimentos vivem pela fé? A fé é um dom de Deus. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A fé é um dom. E segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. E a fé não é bens material. A fé é algo fora do comum. É algo sobrenatural. A fé não é o que se diz por aí. A fé é o que sai fora do normal. Não tem como explicar o que é fé. Ainda que você tente explicar, a Bíblia nos diz que a fé é algo tão profundo que a ponto de Jesus dizer,
foi a tua fé, não foi eu, não foi a oração, não foi foi a sua fé quem te curou. A fé é algo sobrenatural, que nós não temos como explicar ou medir o que é a fé. A fé não é dizer eu creio em Deus, não é isso. A fé é algo que vai além disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, esses homens abrem essas empresas, colocam uma placa e ali eles começam. Aqui Deus cura, aqui Deus salva, aqui Deus liberta, aqui Deus transforma, aqui Deus te leva você para o céu, aqui você tem paz, você tem alegria, aqui você tem segurança. Aí você entra lá dentro e você vê que não é nada disso, é apenas enganação. Eu quero contar um pequeno caso que aconteceu. Não foi que eu vi, não, eu convivo com essa família. Essa irmã fazia parte de uma determinada igreja e ela era tesoureira nessa igreja. E ela foi dispensada do serviço, do trabalho onde ela trabalhava, foi despedida. E ela foi receber o salário do desemprego. Chegou lá, a mulher disse, não, você não pode receber, por quê? Você ainda está ligado à empresa. Ela voltou e foi lá na empresa. Chegou na empresa, a empresa falou, não, aqui, a sua carteira está dando baixa, aqui o papel, você não tem mais nada com a empresa. Ela voltou novamente lá. Foi lá para receber, falou, não, você não pode, você não tem direito, porque você está ligado a uma empresa. Você não tem condições. Ela voltou, indignada. Mas como? Como pode uma coisa dessa? Sei que eu estou ligado à empresa, mas que empresa? Eu não estou ligado a empresa nenhuma, eu estou desempregado, eu estou precisando desse dinheiro. Ela foi pela terceira vez. Aí chegou lá, a mulher falou, não, eu já disse para você que você não tem direito, porque você está ligado a uma empresa. Ela falou, me diga, que empresa que eu estou ligado? Aí você está ligada a uma empresa chamada Comunidade, né, Nova Vida. Empresa chamada Comunidade Nova Vida? Eu faço parte. Não, isso não é igreja, isso é empresa. Ué, mas eu não sabia? Você está lá, seu registro está lá. Você não consegue. Eu falo, não, se o problema é esse, rapidamente eu vou cair fora, vou sair. Foi lá, falou, inclusive o pastor desse movimento é muito meu amigo. Chegou lá, falou com ele, foi lá e deu baixo. Ela foi lá, recebeu, pegou as parcelas do salário de desemprego. Por quê? Porque esse local que vocês acham que a igreja é empresa, e esses camaradas que aparecem lá, se colocando como pastor, são empresários. Eles montam essa empresa que não fabrica nada, não constrói nada, não faz nada, só para enganar, mentir, tomar o dinheiro do povo. Qual é a função? Uma escola, ela tem um significado. Um hospital, uma creche, tudo, um restaurante, um clube, uma academia, tudo tem um grande significado. Mas eu pergunto, para que serve a igreja? Para que servem esses movimentos? Qual a finalidade disso? O que isso traz para uma nação como o Brasil? Nada. Só traz prejuízo, só traz mentira, enganação e roubo. Você nunca viu um tal de pastor pedindo cesta básica, catando papelão pela rua, reciclado, você nunca viu. Quando um pastor chega a ponto de pedir, se ele disser, eu estou precisando de uma cesta básica, de alguma coisa, rapidamente, junta um grupo de pessoas e ajuda. Mas eu não tenho visto. Eu não vejo pastor nenhum pedir nada para ninguém. Pelo contrário, eu vejo os membros daquela comunidade pedir. Quando o pastor precisa de dinheiro, ele pede para quem? Para os membros. Que eu já vi.
Tem uma igreja em São Paulo que numa manhã ela levantou 45 mil reais. Numa manhã. Eu conheço uma outra igreja que levantou 15 mil reais. Com 10, 15 minutos ela levantou 15 mil reais ali dentro. Precisava de 15 mil reais. E mais 250 carnê. Para fazer o quê? Jogo de luz dentro da igreja. Então, o que a gente vê é que quando eles precisam de dinheiro, eles pedem para o povo. E quando o povo precisa, eles mandam orar e pedir a Deus. Pede para Deus. O irmão tem que ter fé, a irmã tem que ter fé, tem que pedir a Deus. Faz aí uns clamor, jejum e tal. Por quê? Porque são todos enganadores, mentirosos, aproveitadores. Eles aproveitam da simplicidade, da humildade do povo. Eu vivi lá dentro, sei muito bem do que estou falando. Talvez se você não estiver gostando, se você é daqueles que ainda acha que esses homens são homens de Deus, se eles fossem homens de Deus, eles não faziam isso com o povo. Eles não tomavam o dinheiro. Por que que a maior parte desses movimentos não segue as pisadas de Paulo? Por que que eles não seguem? Paulo disse: sede meus imitadores. Primeira carta 4 de Coríntios 4:16. Primeira carta de Coríntios 11. Sede meus, porque eu sou de Cristo. Por que que eles não imitam o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo não tinha salário. O apóstolo Paulo comia o que dava para ele. O apóstolo Paulo vivia preso, era espancado, era apedrejado, era xingado. Chegaram a chamar o apóstolo Paulo de peste. O que é essa peste? E esses homens são elogiados, são aplaudidos. São muitas vezes, quando eles entram, o povo recebe eles de pé. Por quê? São todos enganadores. Então, voltando lá no início, Deus criou o homem para o seu próprio fim. E os homens aproveitam desses homens para tirar o que eles têm para o seu próprio aproveito, se enricando nas custas desses homens que se diz homens ou homens de Deus, que na verdade de Deus eles não têm nada. Porque se existisse inferno, nem o inferno queria homens desses tipos. Nem o diabo queria, porque eles iam competir com ele. Então, se existisse inferno, não existisse diabo, o diabo não ia querer um homem desses tipos, que se diz aí pastor, missionário, reverendo, bispo, apóstolo. Ele não queria. Então, meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem falou, te despertou, continua curtindo e me ouvindo, que eu estou todos os dias trazendo a mensagem para a nossa edificação. Graça e paz para todo. Bye, bye.